Olá, vocês estão no curso de Hands-on de Power BI avançado. O meu nome é Vladimir Araújo e vou acompanhar vocês nessa jornada. Para a gente entender um pouquinho mais sobre Power BI avançado, a gente precisa ter alguns conceitos em mente, e um deles é a diferenciação entre o DAX e o M, ok? O DAX vem, na realidade, de um acrônimo de Data Analysis Expression, ok? E é um fundamento da linguagem M. Agora, por que a gente tem que usar DAX ou M? Bom, primeiro vai depender do que você precisa, ok? Nós vamos utilizar DAX para algumas funções específicas e M para outras, normalmente quando a gente precisa desenvolver alguma coisa. Perfeito? O M, na realidade, é a linguagem que está por trás do Power Query, do editor de consultas. É uma linguagem que compõe basicamente de um mashup, tá? Que pode reunir e transformar todo o conteúdo de várias fontes de dados simultaneamente. É uma linha de código que normalmente faz parte de uma etapa de uma transformação dos dados e que o resultado pode ser visto na próxima linha. Tá? É, uma, é uma forma de trabalhar com Power BI bem próxima daquela que os desenvolvedores de aplicações estão acostumados a trabalhar com outras codificações, como por exemplo o C, o .NET e outras linguagens, principalmente aquelas da Microsoft. O M também é uma linguagem bastante utilizada por bancos de dados, como por exemplo o próprio SQL da Microsoft. Então entendam que o M é, na realidade, uma linguagem de programação, ok? E ela é aquela linguagem, como eu já falei e vou repetir, está por trás do Power Query. É uma linguagem extremamente poderosa, extremamente performática para se trabalhar com o Power BI. Mas vocês precisam ter em mente que para utilizar o M, vocês vão ter que estar trabalhando muito mais voltados à transformação dos dados do que à estruturação de uma dashboard propriamente dita. O que eu quero dizer? Antes de vocês trabalharem os dados numa dashboard, vocês precisam transformar, vocês precisam extrair esses dados de uma fonte, transformar, tratar esses dados, para só então depois carregar e utilizar ele na dashboard. A linguagem M ela é muito utilizada quando vocês querem fazer exatamente esse tipo de transformação, esse tipo de tratamento de dados. Ok? Já o DAX, como eu falei no slide anterior, é uma abreviação lá do Data Analysis Expression Language. Ela é uma linguagem de expressão que é muito parecida, inclusive, com aquelas funções que a gente já está acostumado do Excel, por exemplo. Tá? E ela tem uma estrutura muito parecida com essas funções. Eu posso alinhar o DAX, ou seja, eu posso fazer um conjunto de expressões, tá? Para formar, então, uma espécie de consulta e trabalhar isso para obter os resultados dentro do Power BI. Ok? Diferente do M, o DAX não tem nenhum tipo de bloco de programação, mas ele, em compensação, ele aglutina, ele aglomera as funções, tá? Através de filtros e várias expressões para a gente poder, então, utilizar isso dentro da dashboard. Ok? Mas como assim, Vladimir? Bom, esse daí é um exemplo que eu estava falando para vocês no slide anterior. Aqui a gente tem a utilização do M para fazer a parte de transformação dos dados. Então a gente está pegando uma fonte do Excel, a tabela 1 aí no caso. Estão vendo aqui embaixo? A gente está pegando os dados da tabela 1, com todo o conteúdo da tabela 1, e fazendo a normalização, pegando todas as fontes e transformando tudo aquilo que antes estava ali, ó. Vendedor, São Paulo, Maringá, Rio de Janeiro, e a gente transformou isso em linhas. Então aqui a gente fez uma transformação de colunas para linhas, onde a gente separou o João, por exemplo, que era o vendedor, e colocou a cidade em linhas. Está vendo aqui? Nós colocamos em linhas ao invés de colunas. Então nós temos todas as cidades agrupadas aqui em colunas, e nós fizemos um agrupamento, uma transformação, passando então as cidades de colunas para linhas. E aí a gente pode fazer todo o somatório de vendas do João, do Pedro, do Tiago, do Mateus e da Isabela. Ok? Então o M é muito utilizado quando a gente quer fazer esse tipo de transformação, que é bastante diferente de o motivo que a gente utiliza o DAX. Essa daí, por exemplo, já é uma
composição de funções de DAX. Então a gente mandou ele fazer, por exemplo, o cálculo, né, de vendas de produtos. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma função do tipo calculate, a gente tem função do tipo soma, e a gente manda somar todos os produtos. Tá vendo aqui, ó? Calculem para mim, por favor, a soma de todos os produtos. Daí a gente tem aqui quais são as tabelas e os campos que a gente quer calcular. Então a gente pegou todas as vendas que a gente teve daquela tabela e fez uma soma. E aí a gente vai calcular o percentual. Tá vendo aqui? E aí apresentar os resultados. Ou seja, o DAX faz tudo aquilo que eu já estou, de certa forma, acostumado a fazer com o Excel, fazendo aquele alinhamento de funções, só que de forma um pouco mais interessante, um pouco mais diferenciada. Parecem linhas de programação, mas na realidade não são. O que a gente está fazendo aqui é só acumular uma série de funções. Vocês vão ver durante o curso que é bastante intuitivo quando a gente começar a falar, olha, eu quero fazer, por exemplo, o cálculo de todas as somas das minhas tabelas de vendas de produtos, ou, no caso da engenharia, de todas as atividades que compõem um determinado pacote da minha EAP, esse tipo de coisa, e aí a gente vai retornar todos esses resultados através de um alinhamento de funções DAX. Então, só para a gente recapitular. Se vocês estiverem, então, fazendo um cálculo, né, uma parte de um cálculo para fazer um indicador, uma análise, para apresentar os resultados numa dashboard, é melhor, então, vocês utilizarem o DAX, ok? Agora, se o que vocês estiverem tentando fazer é parte da extração dos dados, da obtenção de dados de alguma fonte, e o tratamento, a transformação desses dados para que, então, a gente tenha uma visualização melhor desses dados para então fazer as funções, aí é mais fácil ou melhor vocês utilizarem o M. Não que não seja possível vocês fazerem isso com DAX, né? As funções básicas do Power BI que a gente viu no curso básico, ok? Mas, é como eu falei, M para extração, transformação e carregamento de dados e o DAX para apresentar esses dados numa dashboard. Perfeito? Bom, o que a gente vai ver nas próximas aulas? Medidas, funções e consultas. Então a gente vai falar um pouquinho aí da introdução às medidas, fazer as funções personalizadas, fazer algumas consultas, ver algumas sintaxes, fazer algumas operações, os tipos de operadores que a gente tem, né? Então, criar algumas funções e algumas aplicações para isso nas dashboards. Legal? A gente se vê lá na próxima aula.